Já sofreu com dor de dente ou precisa fazer algum procedimento com excelência em saúde bucal em Joinville? Então anota essa dica. Para extração dentária e qualquer outro tipo de atendimento odontológico com qualidade, cuidado e profissionalismo, o lugar certo é a Prodentex Odontologia Integrada. Uma clínica odontológica de referência na cidade, com atendimento humanizado, profissionais altamente qualificados e estrutura completa para cuidar do seu sorriso. Com equipamentos modernos, sala de espera climatizada e agendamento facilitado, a Prodentex garante conforto e agilidade em cada etapa do tratamento. O paciente recebe todas as orientações necessárias e passa por um processo rápido, seguro e com total transparência. Profissionalismo e dedicação que fazem a diferença. Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso. A Prodentex Odontologia Integrada está localizada aqui na Rua Guanabara, em Joinville.